Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à aula de sistemas operacionais. Hoje a gente vai falar sobre processos e threads, mas não na visão do desenvolvedor de sistemas operacionais, né? Mas na visão nossa, de desenvolvedor de aplicações, né? Então, vamos lá. Então, aqui essa imagem inicial é só para te dar uma visão das possibilidades de processos e threads, né? Então, por exemplo, nesse quadrinho aqui, nesse primeiro aqui, esse aqui em cima aqui, né? O que você está vendo? Essa minhoquinha aí está representando o fluxo das instruções, o fluxo da execução, tá? Então, aqui a gente tem um processo. O processo é esse quadradinho, né? E a minhoquinha é o fluxo das instruções durante a execução. A gente chama esse fluxo de thread. Então, um processo, né, ele tem uma thread, tá? Então, a gente pode imaginar o processo como o cara que tem todos os recursos, né? E a thread é a execução da instrução, das instruções. Beleza? Bom, aqui embaixo, né, aqui do lado esquerdo ainda, a gente tem dois quadradinhos com duas minhoquinhas. Então, a gente tem dois processos e cada um com a sua thread, né? Com a sua execução, né? Então, o que isso aqui está mostrando? Está mostrando que você pode resolver um problema usando vários processos para resolver esse problema. Por exemplo, você pode ter uma expressão matemática que seja meio complicada e você não quer deixar tudo a cargo de um processo. Então, você gera um outro processo que vai cooperar com você, com o processo original, né? Então, você vai ter aqui, no caso aqui, dois processos, mas poderiam ser 1000, por exemplo, tá? Então, você vai pegar esses vários processos, para cada um, você vai associar uma parte do teu problema, uma parte da tua equação, da tua expressão matemática. Aqui na parte de cima, agora você tem um quadrado, né? Ou seja, um processo com três fluxos de execução diferentes, né? Então, é um processo com três threads, né? Então, é um processo com múltiplas threads, é um processo multithread, beleza? Então, aqui o que você vai fazer? Aqui você tem a mesma ideia que você viu aqui antes, né? Só que agora, em vez de você usar vários processos, você vai pegar o teu processo único e vai quebrar somente a parte de execução, né? Então você vai ter somente. Você não vai recriar todos os recursos que um processo necessita. Você vai manter o processo do jeito que está. Só que você vai permitir que tenham três ou mais, ou dois ou mais fluxos de instrução. Quer dizer, você vai. Isso aqui são formas de paralelizar o problema, né? Então, essa aqui é a original, que você não está paralelizando nada. Aqui você já está paralelizando só usando o processo. E aqui você está paralelizando o problema usando threads. Tá? Uma outra forma é ter vários processos resolvendo um problema, né? E cada um desses processos tem as suas threads. Beleza? Por exemplo, isso aqui é um exemplo do Chrome, né? Quando você ativa o Chrome, se você só está com uma aba, você está nessa opção aqui, ó. Quando você só está uma aba, né? Então você só tem um processo. E as threads vão fazer as várias funções que são necessárias na página do Chrome. Sei lá, os botões, uma thread para um botão, uma thread para outro botão, uma thread para outra coisa, sei lá o quê, né? E aqui é quando você já tem mais de uma aba aberta. Você vai ter vários processos, todos os processos estão vinculados ao mesmo programa, né, que é o Chrome, e cada um deles tem as suas próprias threads que vão fazer a página funcionar, né?
Cada threadzinha fica com uma parte do funcionamento. Então a ideia aqui vocês não vão implementar um escalonador de sistemas operacionais. Quer dizer, até pode, né? Ninguém sabe o futuro de ninguém. Mas o mais comum é que todos nós nos tornemos desenvolvedores, né? De sistemas, mas não de sistemas operacionais. Mas nada impede, né? Mas mesmo você não desenvolvendo sistemas operacionais, você vai sofrer com alguns problemas que o cara de sistemas operacionais enfrenta. Então, concorrência, né? Então, o que é a concorrência? É a execução de vários programas, né? Que compartilham os diferentes recursos do computador. Então, é como se fosse uma execução paralela, mas não é paralelo, né? Quer dizer, acaba sendo paralelo para a gente porque a dimensão temporal que esses caras vivem é muito curta e a gente não consegue sentir, né? Então, aqui o que vai acontecer é o concorrente estão concorrendo pelos mesmos dispositivos. Então, uma hora um processo é dono da CPU, outra no momento um processo é dono da CPU, no outro momento é outro processo, e essa coisa vai assim fazendo isso relacionado a todos os outros dispositivos do computador. Eles vão utilizando cada processo fica com um pouquinho do recurso, né? Então, os aplicativos modernos, tipo os navegadores, né? Microserviços, jogos, Docker, Kubernetes, isso tudo tem concorrência envolvida. Então, entender os processos e as threads é entender o desempenho, a estabilidade e até os problemas, né, os bugs difíceis que podem acontecer, né, e até a segurança, tá? Então, é a mesma coisa que foi falado antes, agora só colocando escrito aqui alguns exemplos de programas que estão envolvidos com concorrência ou com alguma forma de paralelismo, né? Então a gente já sabe que o processo. O que a gente aprendeu nas outras aulas? O que é o processo, né? A gente aprendeu como uma unidade de despacho, né? Era uma forma controlada e organizada de fazer com que os processos compartilhem o uso da CPU, né? Um pouquinho um, depois um pouquinho outro, depois um pouquinho outro, né? Que a gente aprendeu lá em multiprogramação. E, bom, aí com a evolução, né? O pessoal acabou vendo que era possível separar a parte do processo, que é a bolha que contém tudo, né? Que tem as instruções, que tem a memória, que tem os arquivos e que tem todos os outros recursos da máquina, né? Então, o processo é uma bolha que contém tudo isso daí. Mas, além de ter tudo isso, tem a execução. Então, o pessoal começou a separar a ideia do processo como o cara que contém os recursos com a parte da execução, que acabou chamando de threads, né? Então, a ideia do processo então é um programa em execução, mais os recursos alocados, né? Tipo memória, arquivos abertos, handles, etc, né? E a thread é a unidade básica de execução dentro do processo, é o fluxo da execução. Então, um processo pode ter uma ou mais threads, igual a gente viu ali naqueles quadrinhos anteriores. E depois a gente vai ver melhor, né, que todas as threads de um processo compartilham todos os recursos que o processo coletou ao longo da sua vida, né? Tá? Então,
ela compartilha todas as instruções, todas as threads compartilham todas as instruções, só que elas só vão executar aquela que você fala, ó, esse trecho aqui é dessa thread, aquele trecho ali é daquela outra, aquele outro trecho é da outra. Então, mas todas enxergam todas as instruções do programa. Aí tem essa parte da memória que se chama heap, né? Que é a região de memória que a gente faz as alocações dinâmicas, né? Que a gente aloca a memória dinamicamente quando o programa já está em execução. E os arquivos estão abertos. Tá? Mas cada thread tem a sua própria pilha, né? O que é a pilha? A pilha é onde as funções guardam as suas variáveis. Lembra disso? Né? Que por exemplo, a main, então na pilha tem o quadro da main. No quadro da main tem todas as variáveis que foram declaradas no corpo da main. Se não forem declaradas como static, né? Se for como static, ela já vai para outro lugarzinho. Mas é já tratada de outra maneira. Mas todas as variáveis automáticas, aquela que você faz int x igual a 2, por exemplo, né? Dentro do corpo da main, elas vão ela vai ser criada dentro da pilha. E na regiãozinha da pilha que a gente chama de o frame da main. Aí você tem outra função, sei lá, função soma. Dentro você tem as variáveis. Aquelas variáveis que você criou dentro da função soma vão estar na pilha também, mas dentro do quadro daquela função soma. Tá? Então a pilha é importante para as variáveis locais. Beleza? Então cada thread tem a sua própria pilha para ter a capacidade de ter suas próprias variáveis locais. Tá? Outra coisa que cada thread tem é um local para armazenar os registradores da CPU. Cópia dos registradores. Por quê? Quem é que vai executar agora? Quem está executando agora é a thread. Qual é a thread que está executando? A thread 1. Tá, beleza. A thread 1 está executando, papapá. A CPU está num determinado estado, aí acontece uma interrupção, tem que trocar de thread. Tem que trocar de thread. E essa thread 1 vai voltar mais tarde. Para ela voltar mais tarde, ela tem que saber onde parou. Então, vai ter todo aquele salvamento. Desculpa. Vai ter todo aquele salvamento de contexto que vocês aprenderam lá em processo. É a mesma porcaria. Tá? Então cada thread precisa do seu próprio espacinho, sua própria regiãozinha de memória, onde que ela vai salvar esses registradores. Então tá aí, tá aqui uma coisa mais visual, né? Então esse aqui, ó, esse quadrinho aqui é um processo, aqui tá botando single threaded, né? É um processo unithread ou monothread, tá? Então todas essas coisas aqui, ó, código, dados, né, que é memória global, né, arquivos, memória global e como é aquele lá, do heap, né? E os arquivos abertos são tudo aqui nessa parte mais fechadinha, né? E além disso, tem também a parte que é dedicada a guardar os registradores, né? Uma cópia dos registradores da CPU e a pilha, né? Então a thread tem acesso a tudo isso aqui. Beleza? Quer dizer, a thread tem acesso a tudo do processo. Mas aqui agora, como é que a coisa é? Essa thread aqui tem aqui a cópia dos registradores da CPU dela e tem a pilha dela. Mas ela consegue ver o código, consegue ver a memória global e o heap e consegue ver os arquivos abertos. A mesma coisa essa thread daqui, ela tem os seus próprios registradores e a sua própria pilha, mas o resto é compartilhado. Beleza? Então, processo monothread ou unithread e processo multithread.
Ó, isso aí vocês já sabem porque acho que teve uma aula bem grande, né, sobre que veio a evolução dos sistemas operacionais, né? Essa evolução, essa história foi contada exatamente para mostrar a ideia do processo, como é que foi surgindo, né? Então muito daqui a gente já sabe, né? Mas vamos lá. Então o que tem dentro de um processo? Tem as instruções do programa. Não é aquela instrução em C, aquelas instruções em C que você escreveu o teu programa, ou em Java, ou porcaria dessa. Tá em código de máquina. Tá? Código de máquina daquela máquina onde ele está sendo executado. Então tá lá. As instruções do programa estão lá. Aí tem os dados, né? A memória global, memória vista por todos, né? Tem a pilha aqui embaixo e tem o heap aqui em cima, né? Acho que esse desenho tá meio ao contrário, né? Mas tá, é que aqui ele está crescendo daqui para cá, né? Aqui seria o endereço zero, aqui seria o maior endereço, né? Então está crescendo para baixo, né? Então o heap vai crescendo para cá e a pilha cresce na direção oposta. O que mais que tem aqui? Bom, além disso, a gente tem informações do processo, né? Que informações? Você tem que identificar o processo, né? O sistema operacional tem que tratar o processo de alguma maneira, então ele tem que saber quem é o processo. Então aqui ó, tem esse negócio aqui chamado PID, né? P de processo e ID de identificador do processo. Também tem o processo também tem a regiãozinha dele para guardar os registradores, né, da CPU. Arquivos abertos, conexões de rede, tá. Pronto. Chega. Cada processo tem o seu próprio espaço de memória. Tá? Não vou nem falar como é que era no passado, porque eu também não sei. Mas hoje em dia, como é que é? Hoje em dia, cada processo acha que é dono da memória toda do computador, né? A memória virtual, o sistema de memória virtual faz isso, ele engana o processo. Diz para o processo, ó, você tem do endereço 0 até... Vamos pensar no computador de 32 gigabytes, de 32 bits. Você tem do processo 0 até... do endereço 0 até o endereço 4 gigabytes. É a sua área. Você pode fazer isso tudo, né? E o processo B também tem, tá? Só que cada um deles, esse espaço enorme de memória que cada um tem, é traduzido por um mapeador, né? Mapeador de endereço que mapeia os endereços virtuais desse cara aqui para o endereço físico real onde o processo está colocado na memória. A mesma coisa que o processo B, né? Então, esses caras aqui podem estar vendo aqui, ó, essa variável saldo, né? Essa variável saldo, ela tem um endereço, sei lá, endereço 500. Então, no processo A, ela está no endereço 500, virtual. E no processo B, ela também está no endereço 500. Dane-se. Não tem problema nenhum. Não está tendo conflito nenhum. Por quê? O mapeador de memória vai fazer o seguinte, vai pegar esse endereço 500 aqui, vai ver onde é que ela está na memória física. O 500 desse cara aqui está no endereço 2. E o 500 desse aqui está no endereço 50.000. Tá? Não tem conflito de endereços, porque cada um tem o seu espaço de memória próprio. Tá? Não está havendo um compartilhamento. Os processos estão completamente isolados. O espaço de endereços de um é totalmente isolado do espaço de endereço do outro. Então, daqui, mesmo que executem o mesmo programa, um processo não enxerga diretamente a memória do outro. Então, aqui nesse exemplo está aqui dois processos, cada um executando o mesmo programinha. Tá? Mas não importa. Não importa. Eles estão numa bolha. Essa bolha A está com todas as instruções do programa dentro dela e está com a memória própria dela. E a bolha B está com as mesmas características dentro dela. Um não enxerga o outro. Um não sabe o que o outro está fazendo. Processos são isolados um dos outros. Então tá aí, ó, os processos são ambientes completamente isolados.
né? O processo A não enxerga a memória do B e por aí vai. Então, aqui no caso, aqui, a gente tem o processo X, processo Y e processo Z. Cada um tem o seu programinha aqui. Esse tem o programinha dele, esse tem o programinha dele. Esse tem os seus registradores, tem os seus espaços de memória, que é, né? Nenhum desses caras enxerga o outro. Só que esse isolamento é bom porque esses caras não interferem um com o outro, mas se você precisasse usar um sistema de multiprocessamento, quer dizer, para paralelizar um problema, aqui fica difícil, porque eles não conseguem se comunicar. Então, a comunicação tem que ser feita através do sistema operacional. Eles têm que pedir para o sistema operacional para eles conseguirem se comunicar. Não tem uma comunicação natural entre eles. Tá? 3 ambientes isolados, cada um com seu próprio programa, cada um com seu espaço de endereço, cada um com sua cópia de registrador CPU. E tem mais coisas, mas não estão sendo mostradas aqui na figura, né? Peguei essa figura de um livro, então não... Bom, o que tem nesse desenho aqui? Isso aqui finge que é a tua memória RAM, né? Física mesmo, né? E aqui está dizendo, ó, é um ambiente inóspito para se programar. Por quê? Então vamos ver aqui, ó. Ó, você está vendo aqui que tem uma faixinha verde, aqui tem outra faixinha verde, aqui tem outra faixinha verde, né? Isso é um programa, é o programa verde. O programa verde, ele é dividido em páginas e as páginas vão sendo colocadas na memória onde tem espaço, né? Durante a evolução dos sistemas de memória, surgiu essa ideia de paginação que melhorava o aproveitamento do espaço de memória, né? Era mais difícil você colocar vários programas na memória se você tentasse colocar os programas totalmente contíguo, né? E ocupando todo o espaço dele. Então o pessoal pensa, não, vamos dividir o programa em pedaços, que a gente chama de páginas, e só vamos colocar na memória as páginas que estão sendo necessárias naquele momento. Então, quer dizer, o programinha verde, ele pode ter mais páginas, só que essas páginas estão lá no disco, tá? Mas vamos passar por cima disso agora. A ideia que está falando aqui é o seguinte. Então, você que é programador, você está com essa... o teu programa está todo dividido na memória. Por que isso implica? Em que quando primeiro, você não sabe onde o teu programa vai ser colocado na memória. Qual o endereço inicial? Você não sabe. Tá. Tudo bem, isso daí tem uma solução, dá para resolver isso daí. Não é uma solução difícil. Agora o problema é, aqui terminou a execução do programa. Ele quer ir para a próxima instrução do programa. A próxima instrução do programa, por acaso, está aqui, nessa outra faixinha verde aqui. Como que ele vai descobrir que a outra faixinha está aqui? É uma coisa difícil. Além disso, é difícil você programar sabendo que o teu programa está todo bagunçado na memória. Não está um endereço após o outro, né? Isso é difícil de programar. E nós, programadores, desde os primórdios da programação, a gente está acostumado a programar considerando que o teu programa começa a partir do endereço 0 e vai crescendo, né, na sequência. Você nunca se preocupou em fazer saltos de uma região para outra da memória para dar continuidade na execução do teu programa. Então, você não sabe fazer isso. Não é uma coisa comum. Então, por isso que ele está chamando que é um ambiente inóspito para se programar. Algo precisa ser feito para facilitar a vida do programador. Algo tem que ser feito para fingir que o programador pense que ele está naquele esquema que começa no endereço 0 e continua até o último endereço, né? Tudo contíguo, né? Que se fala a palavra certa. Então a ideia foi isso aí, ó. O sistema operacional
mas junto de um circuitinho que hoje em dia está embutido dentro da CPU, né, que se chama MMU, aqui embaixo, né? MMU, desculpa. Então, esse MMU é unidade de gerenciamento de memória. É um circuito eletrônico que ele tem a capacidade de fazer traduções, né? Traduções rápidas de endereços virtuais ou endereços lógicos para endereços físicos verdadeiros, né? Então, uma parte do sistema operacional junto com esse cara cria a ilusão de que cada processo tem a memória só para ele. Então, cada processo pensa que ele tem o máximo de memória, tudo para ele. E todas começando do endereço zero e indo até o valor máximo que se tem direito. Beleza? Aí o programador não precisa se preocupar com os endereços físicos que estão espalhados, né? O programa dele está tudo espalhado, né? Quem vai fazer isso é o sistema operacional. É isso aí. Então tá aqui um desenho dessa explicação, né? Então aqui você tem o processo 1 em amarelinho, aí ele está no espaço de memória dele, né? Que vai desde o endereço 0 até o endereço máximo. A mesma coisa com o processo 2, que está verdinha, tem o espaço de memória dele que vai desde o 0 até o máximo. E o vermelho e o rosinha, tá? Todos eles têm o ambiente de memória deles aqui, achando que é tudo deles. É tudo meu, né? Aí, quando ocorre a execução e os endereços precisam ser usados, o que é que vai acontecer? O sistema operacional e esse circuitinho, que sem ele a coisa ia ficar muito lenta, né? Eles vão descobrindo onde cada endereço que está aqui na memória virtual está na memória física, né? Então, tá vendo aqui, ó. Então, você tem o processo amarelinho aqui, né? Então, ele vai traduzir tudo que tem aqui para essas partes amarelas. O mesmo para as partes vermelhas, o rosinha no rosinha e o verdinho no verdinho, né? Então, está fazendo um mapeamento de cada um. Pode ter vários endereços coincidentes aqui, com endereços aqui, né? Mas são endereços virtuais, não importa nada. Endereço virtual é tudo de mentira. O que importa é a tradução que é feita para o físico, né? Aí você vê que o verde não está no mesmo lugar do amarelo, nem do vermelho, né? Então eles estão em lugares distintos. Então são endereços distintos. Então não pensa que você, vou invadir lá. Eu sei que o processo vermelho, ele tem lá o dado do login dele tá lá, eu vou acessar, tá lá no endereço 300. Aí ele vai e coloca aqui endereço 300, que ele pode ter a resposta do acesso ao endereço 300 é que, ó, você pegou aqui um dado do seu próprio programa, ou pegou um dado que está fora dessa área aqui, né, que não está mapeada, ele vai dizer que você acessou uma região não mapeada da memória. Então, cada programa roda como se estivesse sozinho na memória. O sistema operacional cria um processo que representa... Cada processo recebe espaço virtual. Essa memória não precisa estar fisicamente contínua ou contígua. O sistema usa técnicas como tradução de endereço, memória virtual, combinação de espaços, isolamento para processos não interferirem uns com os outros. Eu falei correndo assim porque já falei isso tudo, né? Então, aqui, ó, o espaço de endereço de um processo. Isso aqui é bem a cara daquilo que você aprendeu lá nas aulas em C, quando o professor bota o mapa de memória lá do teu programa lá, né? Então, numa parte da memória, você tem uma região que é dedicada às instruções, né? Que tem esse nomezinho aqui, text, né? Aí depois tem uma outra área que se chama data, tá? Essa aqui ainda pode estar dividida em mais outras partes, né, para dizer o que é dado iniciado e dado não iniciado, né? Porque dado iniciado realmente está ocupando espaço, então, de alguma forma está colocado aqui. E o que não está iniciado ainda não está ocupando espaço, mas tem a solicitação de reserva para usá-lo, né? Então, é tratado como se fossem duas áreas diferentes dessa memória aqui.
tá? Então aqui, ó, são as memórias, são as variáveis globais e estáticas são colocadas nessa região aqui. O RIP é a região que é dedicada à solicitação de memória dinâmica, né? E na pilha, então aqui está a região de pilha, e é aqui que vão ficar suas variáveis locais. Tá? Então, isso aqui tudo está dentro do processo. Além disso, né, tem uma maneira de implementar o sistema operacional que ele coloca ele coloca na parte superior dos endereços do espaço de memória do processo, ele mapeia o sistema operacional. Tá? Isso é uma coisa que eles perceberam que facilitava. Por exemplo, quando ocorre uma interrupção, né, nem sempre essa interrupção ela vai obrigar existir uma troca de processo. Lembra daquilo, né? Tem processo pronto, aí acontece uma interrupção, aí o processo que está em execução já executou mais do que devia, então o sistema operacional o escalonador tira aquele processo da CPU e coloca ele de volta na fila dos prontos e escolhe um da fila dos prontos e coloca ele em execução. Né? Lembra disso que isso é a troca de processo? Mas nem sempre quando acontece uma interrupção, né? Às vezes a interrupção, uma interrupção de hardware ou de software, né? Por exemplo, uma interrupção de software que é o que a gente chama de trap, que é uma chamada ao sistema, o processo pode simplesmente fazer uma chamada ao sistema para saber que horas são. Né? E esse tipo de coisa não vai obrigar a colocar o processo em espera até ele obter a hora, porque tem várias maneiras que os sistemas operacionais arrumam para ter essa informação logo ali de cara. Então, então quando ocorre esse tipo de interrupção, em que não precisa tirar o processo e colocar outro, né? Mas acontece o seguinte, tem interrupção, o sistema operacional tem que entrar na jogada. Para o sistema operacional entrar na jogada, ocorre um chaveamento de modo de execução. Né? Antes, quando estava executando o programa do usuário, o sistema está todo no modo usuário, né? Onde só algumas instruções podem ser executadas. Ele não pode executar instruções de entrada e saída, por exemplo. Né? Então, esse modo usuário bloqueia o processo de acessar instruções de entrada e saída. Tá? Mas no momento que ocorre a interrupção, o escalonador, o processo precisa entrar para saber o que o sistema operacional precisa entrar para saber o que houve. Né? Então, para ele entrar para saber o que houve, a primeira coisa que tem que acontecer é mudar o modo. Né? E ele estando aqui, ó, é uma forma de facilitar essa mudança de modo sem ter que carregar o processo que está em outro lugar para a execução. Né? Aí, obrigatoriamente, teria uma troca de processo, porque tinha que trocar o processo do usuário pelo processo do sistema operacional. Bom, tá aqui, tem a explicação de tudo, né? Então, aqui, tem umas explicações mais legais ainda, né? Então, esse mapeamento aqui, de onde é que veio isso, né? Isso aqui vem do arquivo do executável, né? Essa parte aqui ela é alocada em tempo de execução. Tá? Mas na hora que o processo está criado, o processo sabe que ele vai fazer algumas chamadas, então ele já aloca uma parte aqui, deixa aqui, já reserva um tamanho do RIP, né? Então tem essa... Aí fala de algumas... Bom, e aqui você usa malloc free, que é o que usa no C, né? No Java e em outras linguagens mais sofisticadas tem o coletor de lixo, né? Então ele vai cuidar dessa parte aí também. E existem chamadas ao sistema que tem isso aqui, ó, break e memory map, é que
aumentam e reduzem a quantidade de RIP desejado, tá? Mas não interessa isso aí. Quer dizer, interessa, mas não no momento. A pilha é criada em tempo de execução, quando uma função é chamada, né? Porém, ela é definida pelo compilador. O tamanho do frame, né? Offset é o deslocamento dentro da pilha. E o compilador ele coloca instruções invisíveis que você não sabe quais são, né? Ele adiciona essas instruções para fazer essa manipulação da pilha, né? Ele manipula o ponteiro da pilha, essas instruções que o compilador inclui, tá? E nem todos os sistemas operacionais são feitos dessa forma aqui, tá? Isso aqui é uma técnica, pelo menos o Windows e o Linux fazem isso, tá? Aí de onde que vem essa estrutura toda aí que foi para construir esse espaço, né? Então vem do arquivo executável. Então tem formatos de arquivo executável. Por exemplo, eu tenho um que se chama ELF, né? E o outro se chama PE. PE vem de portável executável, que é o usado no Linux, e o ELF é executable linkable format, formato executável e linkável, tá? São formas de construir o arquivo executável, cada uma tem o seu jeitinho. Então, o teu arquivo executável não tem só as instruções do teu programa e das bibliotecas que você anexou, tá? Contém várias informações adicionais que são colocadas pelo compilador e pelo linker, né? Que vai ajudar a montar o processo. Beleza? Então, ao carregar um programa, né? O que o SO precisa para criar o processo? Então, o teu programa vai entrar em execução. Você clicou lá no bichinho, ele vai subir para a memória. O que precisa ser feito antes, né? Então, precisa saber onde que ele vai colocar as instruções na memória, né? Onde estão os dados estáticos, que são aqueles dados, são aquelas variáveis que não vão ser destruídas quando a função terminar, elas permanecem vivas até o término da função, até o término do programa. Qual é a região que vai colocar pilha, né? Qual é o ponto de entrada, quer dizer, onde realmente começa a main, onde está a main, né? E as permissões de cada uma dessas regiões vai ter. Por exemplo, na região onde você coloca as instruções, essa região tem que ser marcada como somente de leitura, né? ROM, Read Only Memory, né? Por quê? Porque você não quer alterar o programa. Ah, professor, mas existem linguagens de programação que permitem alterar o programa. Bom, mas isso é problema delas. Aqui pra gente não pode. Beleza? Então, todas essas informações, como fazer isso, está nesses formatos aqui. Então, aqui, voltando lá para as threads, né? Então, dentro do processo, o que realmente executa, né? É isso aqui, ó, é o fluxo de instrução. Todas as outras coisas são os recursos que o processo alocou, né? A execução mesmo está nas instruções que estão sendo executadas, no fluxo de execução, que a gente chama de thread, né? Então, esse aqui é um processinho monothread, ou unithread, não sei como é que se chama. Tá aí. Beleza? Fluxo de execução, thread. Aí tá vendo? Essas animações que me incomodam, tá vendo? Isso tinha que acontecer antes, aconteceu depois. Vai lá, vai lá. Então, antes das threads existir, antes do conceito de thread existir, né? Tudo era processo, né? Lá naquela historinha que a gente andou nas últimas aulas, né?
Então, até os anos 70, processo era igual os recursos todos, mais execução. Tudo aquilo era chamado de processo. Ele era a unidade despachável, né? Aí depois vocês vão ver que a unidade despachável atual é a thread. Hoje em dia, o escalonador, ele não escolhe o processo, ele escolhe thread. Ele não sabe nem qual é o processo dono daquela thread, né? Ele simplesmente vai lá no banco de threads prontas e escolhe uma thread para execução. Então, na hora bom, então, se você quisesse fazer um programinha concorrente que você precisasse de processos para cooperar para realizar uma atividade, né? Para paralelizar uma atividade, então a gente usava isso aqui, ó. Então, o processo, né? Que eu vou chamar agora aquele de processo pai. O processo pai emite essa instrução aqui. Essa instrução se torna uma chamada ao sistema operacional e o sistema operacional cria um processo filho. Tá? Aqui no caso, esse processo que está saindo aqui, né? O processo A aqui não deveria ser chamado processo A, é só processo, né? E aqui você teria o processo B. Então chama esse cara aqui de processo A. Ele criou um filhinho e teve o processo B de filhinho. Mas a saída do fork é o seguinte, você vai ter dois processos, né? A ideia aqui é o seguinte, tem um processo, faz o fork, agora você tem dois processos. Aqui esse desenho não significa que você tem esses dois processos mais o processo pai. Não, não é isso. O processo pai faz o fork, aí o processo pai continua a execução e agora tem um processo filho para executar também. Que você pode preparar ele para ele executar o que você quiser. Beleza? Só que para esses caras cooperarem, né, eles não cooperam naturalmente. É preciso criar um canal de comunicação entre eles. É preciso pedir para o sistema operacional criar um canal para que os dados sejam trocados, né? Se eles vão cooperar, eles precisam trocar alguma coisa, precisam trocar informação. Então, o mundo era feito apenas de processos. Problemas. Criar um processo é problemático. Tem um monte de recursos, então é uma coisa lenta, né? Então, por isso que ele chama de caro. Caro significa que consome processamento, né? Cada processo possui memória própria. Então, eles ficam isolados. Então, compartilhar dados, né, exige essa coisa aqui, IPC, tá? Isso aqui é uma outra maneira de a gente falar comunicação. É comunicação interprocessos, tá? Então, para compartilhar qualquer coisa, qualquer informação, tem que solicitar ao sistema operacional uma espécie de canal de comunicação. E aí o pessoal também viu que nem toda a concorrência, nem toda a colaboração, pô, justificava criar um processo com todos aqueles recursos dentro dele, né? Aí o pessoal se perguntou, pô, se já existe um processo carregado na memória, por que criar outro apenas para executar mais uma tarefa? Para que eu vou criar uma outra coisa gigante só para executar um pedaço do programa que já está lá na memória? Então, o processo está na memória. O que significa o processo na memória? As instruções do programa já estão todas na memória. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que um outro processo execute uma parte das instruções, ou mais alguns outros processos executem algumas partes diferentes dessas instruções. Pô, as instruções já estão lá na memória, por que eu tenho que criar toda uma parafernália gigante, problemática, para fazer isso? Né? Dessas perguntas que surgiu a ideia de thread, né? Aí vem o nascimento das threads. A grande ideia, separar o quê? Processo é igual aos recursos coletados, né? Arquivos, memória, toda aquela parafernália. E thread é o fluxo de execução. Então, a ideia aqui então, é separar recursos do fluxo.
Aí o modelo moderno fica aqui, ficou assim, ó. O processo, código, né, as instruções, o RIP e os arquivos fazem parte do processo, né? São vistos por todos os fluxos de execução que você criar lá. Eu não preciso criar outro processo para executar um fluxo. Eu simplesmente mantenho tudo isso aqui que já existe e apenas crio novos fluxos de execução. Tá? Então, o processo atual tem tudo isso e, em vez de ter só ser só unithread, ele pode ter várias threads. Aí, os benefícios desse modelo. Menor custo de criação. Você não precisa criar um processo gigante. Existe um compartilhamento natural de dados. Você vê que tem regiões na memória, né? Aquelas regiões na memória que não são locais, elas são compartilhadas. Então, todos os fluxos, todas as threads, elas conseguem enxergar as variáveis globais, por exemplo. Né? Fica mais fácil de distribuir as várias threads que estão prontas pelos diversos núcleos do processador. Hoje em dia, os nossos processadores têm várias unidades de processamento, né? Tem vários núcleos de processamento. Então, fica mais fácil de realmente ter uma paralelização verdadeira, né? Onde coisas acontecem simultaneamente realmente. Né? Fica mais fácil. Então, as threads surgiram quando percebemos que um processo poderia executar várias atividades compartilhando os mesmos recursos. Então, tudo aquilo que o processo já tem, agora é só botar threads. Cada uma vai fazer um pouquinho na solução do problema. Agora aqui, imagina um processo monothread. Quer dizer, o processo monothread é o processo original, né? O tradicional. Então tá aí, ó. Você imagina um servidor HTTP simples. Então esse servidor ele precisa aceitar conexões, ler requisições, consultar bancos, gerar respostas e sei lá mais um monte de outras tarefas. Se o processo, se o HTTP está consultando um banco gigante, lento, né, para um cliente, para um outro processo cliente, nenhum outro processo vai conseguir se conectar. Por quê? Porque é um processo para todas essas tarefas de conexão, requisição, acessar banco de dados, é uma coisa só. Então tem que ser, quando uma coisa está sendo feita, a outra não pode ser feita. Então se o cara está consultando um banco de dados lento, né? Os outros clientes estão na porta esperando para ser atendidos. Né? Isso é uma coisa inaceitável na internet, né? Não é? Bom, aí a solução como seria a solução desse problema com processos monothread, né? Então agora a gente vai fazer um multiprocessamento, mas só com processos monothread, né? Então ainda não existe a ideia de thread aí, né? Então o jeito é fazer vários forks, né? Criar vários processos filho e esses processos filhos ficarem esperando, né? Então é o que ele está falando aqui, ó. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Bom, não sei onde é que tá. Me esqueci o nome desse tipo de servidor. Ele tem um nome. Apache, né? Então, o servidor Apache tradicional, o que ele fazia? Ele fazia uma coisa chamada pré-fork, né? Ele fazia vários forks. O que é esse fork?
fork é criar filhos, né? Então ele vai criar o HTTP à parte vai criar vários filhinhos, vários processos filho e vai deixar eles ali num pool, né? Numa piscina, uma piscina cheia de filhinhos, 1000 filhinhos, tudo pronto ali. Aí quando os clientes forem chegando, ele vai associando os clientes a cada um desses filhinhos. E aí está sendo feita a paralelização através de múltiplos processos, né? Como isso daí era feito. Aí vamos ver o que está escrito aqui. Então, o que está dizendo? Então, ele está falando o que esse fork faz, né? Como é que ele cria um filho, né? Ele, dentro do kernel, né? O fork chama uma outra função, né? Uma chamada lá, que se chama clone, né? Então, que ele clona o processo pai. Então, uma maneira de agilizar o nascimento de um processo é clonar um processo que já existe. Já está toda a estrutura, ele já serve como molde. Então, copia aquele cara. Aí depois você muda só o que for necessário, né? Então, o fork faz isso, né? Então, o fork é o pai gerando os filhos, né? Então, o pai em inglês é parent, né? E os filhos são chamados de processos child. Os filhos são idênticos ao pai, exceto as identificações, cada um tem o seu próprio PID, né? Mas podem ser transformados em outras coisas. Eles não são obrigados a executar as mesmas coisas que o pai. Você pode modificar, dizer, não, esse filho vai fazer isso, aquele outro filho vai fazer aquele outro, pá, beleza? Aí também aqui faz menção a uma outra função, né, que também existe no C, mas também chama uma quantidade de chamadas ao sistema, né? Então, isso aqui é uma família de funções, né? Exec é uma família de funções, cada uma funciona de um jeito diferente, mas todas têm a finalidade de colocar um programa dentro do processo, tá? Isso no caso, é feito se os programas já estão prontos separadamente e você vai querendo colocar esses programas dentro do processo. Aí você usa o exec, tá? Mas normalmente o programador que vai fazer multithread ou multiprocessamento, ele já vai fazer direto, né? Já vai colocar todas as instruções ali diretamente. Aqui o exec é quando você quer carregar alguma coisa que já está pronta em algum lugar, você quer carregar para dentro do novo processo que você fez. Por exemplo, você está no terminal do Linux, né? Aí você digita ls. Como é que esse processo ls é criado, né? Então, o pai dele vai ser o terminal, né? Então tem lá o bash, né? bash, é o pai. Aí ele vai fazer um fork, o fork vai criar um bash, o bash filhinho. Mas, pô, você não quer o bash filhinho, você quer uma função que mostre o conteúdo daquela pasta, né? Que é o que o ls faz. E o ls já é um programa pronto, é um executável que está em algum lugar. Aí você faz o fork, cria o cara idêntico ao terminal, e aí, logo depois do fork, ele chama o exec e indica onde é que está o ls, né? Então, ele vai botar o caminho onde o ls está guardado, e ele vai carregar o ls para esse processo novo que foi criado. E aqui, né, nesse slide aqui, ele está falando aqui como é que o HTTP fazia para criar os vários processos para cada um atender um cliente que fosse chegando, né? Que é o modelo pré-fork, né? Então, é criar processos com antecedência, né? Antes das requisições chegarem, antes dos clientes chegarem com as suas requisições. Então, quando o HTTP ou o servidor lá qual for, iniciava, ele fazia um fork várias vezes e criava um monte de processos filhos já prontos. Por exemplo, de 10 a 100 processos filhos, né? Esses processos ficavam esperando pelas conexões. Quando chegasse um cliente conectado,
um dos processos filhos já existente aceita e trata aquela requisição. Então, quer dizer, o processo pai não precisa ficar preocupado em criar um novo processo na hora que chega uma conexão. Quer dizer, isso é uma coisa lenta, né? E você quer atender o cliente rapidamente, não precisa, né, já ter tudo pronto já era uma boa ideia. Aí aqui faz uma analogia, né? É como se fosse um restaurante que contrata e treina vários garçons, né? E todos os garçonzinhos estão ali dentro do restaurante. Abriu o restaurante, os clientes vão chegando e cada garçom vai indo para atender um cliente, né? Você não precisa contratar um garçom, treinar o garçom e aí ele atender o cliente, né? Aqui vai falar algumas vantagens e desvantagens dos processos, né? Então, a vantagem do processo é isolamento forte e segurança, né? E a desvantagem é que precisa criar um sistema de comunicação para que os processos possam se comunicar. E além disso, também tem outra desvantagem, esse negócio aqui, overhead, né? Quer dizer, sobrecarga alta na hora de criar um processo e na hora de trocar de contexto, na hora de trocar. Quer dizer, quando o processo está em execução, é tirado da CPU para ser colocado outro processo. Tudo isso aí é meio complicado, porque isso aí envolve um monte de coisas, né? Envolve as páginas de memória virtual que já estavam todas traduzidas, vai ser perdido tudo isso, né? Aí também tem lance da memória cache, que também vai guardando coisas que a memória cache ela vai entendendo a estatística do programa, ela vai sabendo como é que o programa está sendo executado, então ela vem acompanhando o programa. Então a memória cache já tenta adivinhar o que o programa vai querer. Se você tira o programa para colocar outro, tudo aquilo que a memória cache se preocupou em adivinhar vai ser perdido, né? Então trocar o processo por outro é um troço meio chato. Bom, então até agora a gente viu os processos que são caras isolados, né? Aí quando a gente entra no mundo das threads, né, a grande mudança é o compartilhamento de memória. Agora ficou fácil, né? Simplesmente eu troco informações através da memória, sem precisar solicitar o processamento, o sistema operacional para criar esse meio de comunicação. Processos também podem compartilhar memória, mas tem que pedir ao sistema operacional para criar uma região de memória que sejam vistas pelos dois processos para eles poderem compartilhar. No caso das threads, não. Isso é uma coisa natural, né? As threads estão dentro do processo. Então, toda a memória que está no processo, as threads estão vendo. Então, se elas quiserem se comunicar por ali, é fácil, né? Usa a memória como um canal de comunicação. Mas aí... Bom, aí isso facilita, né? Trocar uma thread por outra, então facilita a comunicação, facilita trocar uma thread está executando, agora bota outra. A única coisa que tem que fazer é só atualizar o contexto, né? Salvar os registradores e pronto. É só trocar uma thread por outra, não envolve nada de memória, não tem que mudar nada nos sistemas de paginação, tá? Tudo vai fácil, né? Só que agora não tem o isolamento, né? Uma thread pode derrubar outra, né? Ou uma thread pode derrubar o programa inteiro, o processo inteiro. Então tá aqui, ó. Regrinha de ouro. Use threads quando precisar de baixa latência e de alta taxa de transferência. E use processos quando precisar de isolamento e resiliência. Um monte de palavrinhas difíceis aí, né? Procura no dicionário. Baixa latência é quando... Se você for trocar uma thread pela outra, é rapidinho ali, né? Então, não existe muita latência, né, na hora da troca. Agora, quando troca processo, demora mais, né?
alta taxa de transferência. Então, você quer transferir informações muito rápido, né? Pô, as threads já estão ali na memória. É só usar a memória para transferir as informações. No caso do processos, vai ter que ter algum sistema de comunicação. Então, tem diferentes tipos de comunicação, mas não vai ser tão rápido como se fosse com thread, né? Agora, quando que a sua preocupação é isolar, não haver invasão de um processo no outro e evitar que o sistema quebre. Por exemplo, você tem o teu sistema que você criou, ele é feito como múltiplos processos, né? Esses caras são isolados, eles só vão trocar informação quando eles solicitarem comunicação. Então, se um desses processos der zebra, só ele que vai zebrar. Ele não vai interferir nos outros, porque ele é uma bolha separada. Ele não vai interferir no programa. Então, a resiliência é isso. Você vai conseguir manter o teu sistema funcionando, mesmo que um processo ou outro esteja com problema, né? Esse processo ele não vai destruir o sistema inteiro, no caso que uma thread já pode fazer isso. A thread ela vê todas as instruções do programa, né? Então ela pode começar a bagunçar tudo ali. Então lá, use threads quando precisar de baixa latência. Por que baixa latência? Threads do mesmo processo compartilham a mesma memória. Mudar a execução de um thread para outra, né, troca de contexto, é extremamente rápido, porque o SO não precisa trocar o mapa de memória RAM. Tá? Não precisa trocar o mapeamento de memória e nem interfere lá com o sistema de memória virtual, né? Então, isso aqui é uma coisa ruim, né? A resposta do sistema é quase instantânea. Uma troca de thread por outra é quase instantânea. Por que alta taxa de transferência? Acho que eu falei errado, né? Essa taxa de transferência que ele está chamando de throughput. Throughput é a quantidade de serviço executada por unidade de tempo. Então eu vacilei lá na taxa de transferência, não é troca de informação, não. A taxa de transferência que ele estava se referindo é a quantidade de trabalho feito por unidade de tempo. Então, quando as threads compartilham tudo, né, elas não precisam de mecanismos difíceis para se comunicar. Está tudo ali naturalmente, né? Elas se comunicam naturalmente. Uma thread pode ler um dado que uma outra acabou de escrever diretamente na memória. E isso permite, né, que o teu programa ande rápido. Então, as threads combinando, né, enquanto uma thread está fazendo uma coisa, ela acabou de fazer essa coisa, deixa a informação na memória, outra thread entra, já pega aquela informação na memória, executa. Tudo isso acontece muito rápido. Isso acontecendo muito rápido vai fazer que se produza trabalho muito rápido, que é esse tal do throughput, né? Então, aqui, ó, isso permite processar volumes gigantescos de dados por segundo, né? É a quantidade de serviço por unidade de tempo. Então, em servidores web, né, que estão processando milhares de requisições simultâneas, então o servidor está lá recebendo um monte de clientes, né? Milhares de clientes ao mesmo tempo, né? Então, cada thread fazendo um pouquinho, né? Tudo vai ser mais trabalho feito na mesma unidade de tempo comparado se você usasse vários processos. Mas às vezes usar vários processos pode ser importante, né? Por causa do lance de segurança. Bom, um exemplo para você usar thread, né? Um exemplo clássico é um servidor de jogo online, né? Ele precisa atualizar a posição de centenas, imagina, né? Tem centenas de jogadores e você precisa atualizar as posições de cada jogador, né? Isso tem que ocorrer em milissegundos, né? Num tempo que os jogadores não possam perceber. Se você usasse múltiplos processos, né, ia ficar muito lento. Por quê? Porque tem esse lance do overhead do processo.
São muitas coisas que têm que ser manipuladas, né? Muitas coisas precisam ser atualizadas quando você faz uma troca de processo, né? As threads são uma escolha natural aqui para esses jogos online. E quando é que você precisa usar processo, né? Quando você precisa de isolamento, né? Por que você quer isolamento, né? Os processos, aí bota aqui, ó. Processos rodam em Stonebox. O que é isso? Há algum tempo atrás era mais comum ver isso aqui, Stonebox. Hoje em dia a gente não é comum ver essa palavra, mas já foi bem comum, né? É, o processo está fechado numa caixa. É uma caixa intransponível, né? Por isso que ele chama de pedra, né? Uma caixa de pedra. E todas elas são separadas, né? Então, se você quiser a tua tarefa ela precisar disso, que não haja interferência, a escolha de processo é a escolha certa. Um processo não consegue enxergar ou alterar a memória de outro processo sem autorização expressa. Isso impede que códigos maliciosos ou bugs invadam outras partes do sistema. Use processos quando precisar de resiliência. Por que resiliência, né? Resiliência a gente pode entender como capacidade de se recuperar. Se o processo travar, sei lá, deu um crash, deu um falha de segmentação, sei lá, esse processo vai dançar sozinho, ele não vai levar ninguém com ele, ele morre sozinho, né? O sistema operacional limpa todos os recursos dele, né? E esses recursos vão ficar disponíveis para serem usados pelos outros, né? E a aplicação continua como se não tivesse acontecido nada. Outro exemplo aqui, ó. No Google Chrome, né? Cada aba e cada extensão que roda em um processo separado, né? Cada aba aberta e cada extensão instalada rodam em processos separados. Então, cada abinha lá, quando você tem várias abinhas abertas do Chrome, cada uma daquelas abinhas é um processo separado. Se uma dessas abas tiver associada a um site problemático, né, ela não vai interferir nas outras. Entendeu? Aquele processo ali está, aquele site pesado, né, aquela página da internet bugada, ela não vai interferir com o resto das outras abas que estão abertas. É isso. De novo, aquela figurinha, né? E daqui é um processo Unithread sozinho. Aqui são vários processos Unithread cooperando entre si. Não dá para ver a cooperação, mas é o que a imagem queria dizer, que eles podem cooperar para resolver um problema. Aqui é um processo multithread, então as várias threads cooperando entre si para resolver um problema. E aqui é esse exemplo que a gente acabou de falar do Chrome, né? Então, cada aba aqui é um processo, né? Então, cada aba tem várias coisas. Tem todas as funcionalidades daquela aba, daquela página. Cada uma delas é executada por uma thread dessas aqui, né? Isso para cada aba. Então, se tiver 1000 abinhas abertas, são 1000 carinhas desse aqui abertos, 1000 processos desse. Então, um desenho aqui mostrando o que cada thread possui. Então, vamos reforçar o que é compartilhado e o que é privado, né? Compartilhado entre todas as threads. Essa parte aqui de cima. É o compartilhado. O que é? O código, que são as instruções do programa, o heap, os dados globais, variáveis globais, os arquivos, os sockets de rede, tudo isso aqui é compartilhado, todas as threads vão enxergar isso. Tudo que é recurso, as threads vão ver. Todas elas.
E aqui é o que cada thread possui. Então você tem essa thread amarelinha, a thread rosinha e a thread cinzinha, né? Então cada thread possui o seu próprio PC, né? Ou IP, depende de que arquitetura você esteja acostumado a falar. Contador, tipo, é um registrador da CPU, né? Lembra? Que conta, que diz qual é a instrução a ser executada, aponta para a instrução que vai ser executada. É um registrador, mas também tem outros registradores, tá? São vários registradores. Além dos vários registradores da CPU, né? Onde ela vai salvar as coisas que estão na CPU, tem a pilha, onde... Cadê a pilha? Está aqui a pilha, cada uma tem a sua, né? Onde as variáveis locais de cada... Se você quiser criar uma variável que a outra não enxergue, você vai criar aqui dentro, na sua pilha. Cada uma tem a sua pilha. Essa thread aqui não enxerga a pilha dessa aqui, nem essa aqui enxerga a pilha dessa aqui e nem e vice-versa, tá? Então, suas variáveis locais não vão ser atacadas por nenhuma delas. Processos versus threads. Processos, memórias separadas. Threads, memória compartilhada. Vantagem das threads. Thread, memória compartilhada. Comunicação rápida. A comunicação rápida significa ver os dados originais, não precisa fazer uma cópia dos dados de um lugar para o outro, né? Então, a grande vantagem das threads é a comunicação rápida. Uma thread pode ler ou modificar dados que outra thread acabou de escrever diretamente na memória, sem precisar de cópias ou usar algum mecanismo complexo de comunicação interprocessos, tá? Então, a thread A enxerga a memória compartilhada e a thread B também enxerga a memória compartilhada. Essa aqui colocou uma informação, essa aqui lê a informação. Aqui um exemplinho mostrando o perigo das threads. Aqui vai ter, alguns slides mostrando esse problema. Então, por exemplo, você tem lá, tem essa instrução aqui, né? Saldo igual a saldo mais 100. Se duas threads executarem essa linha ao mesmo tempo, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Vem uma thread, executa, vem outra thread, executa. Se a cada execução aumenta 100, então você vai achar, bom, então, se eu tinha 10 reais, aí veio uma thread, executou, o meu saldo foi para 110. Aí se vier a outra, executou, o meu saldo vai para 210. Não é isso? Será que vai ser exatamente isso que vai acontecer? Então, é aqui que vai mostrar o perigo do acesso à memória sem ter uma regra de acessar a memória. Não pode ser bagunça, tem que ter uma sincronização. É isso aqui que vai mostrar. Bom, aí uma coisa que você tem que levar em consideração é que essa linha aqui que está em linguagem C, por exemplo, né? Isso aqui vai ser convertido para a linguagem de máquina, e que a linguagem de máquina você pode entender em assembly, porque cada instrução assembly corresponde a uma instrução de máquina, tá? Então, esse saldo aqui ele pode ser representado aqui em assembly, por exemplo. Ler o saldo significa carregar o saldo para dentro da CPU. Então, vai ter uma instrução de load saldo, né? Carrega o saldo. Carrega o dado que está na memória e coloca dentro de um registrador da CPU. É isso aqui que você está fazendo. Uma vez que está dentro do registrador, aí a unidade lógica aritmética pode ser usada, né? Tem o valor do saldo e tem o valor que você quer somar. Então, basta agora ativar a unidade lógica aritmética. Pronto. Você vai ter o resultado. Aí só que o resultado vai estar em outro registrador. Então, você tinha 10, o seu saldo era 10. Então, ele fez load saldo 10. Esse 10 foi para um registrador. E a unidade lógica aritmética somou 100 a esses 10 reais que estavam nesse registrador e salvou de volta no registrador. Você ficou com um valor 110. Né? Mas ainda está dentro da CPU. O valor ainda está lá dentro do registrador. Não está armazenado na memória. Só vai ser armazenado na memória quando vier a terceira instrução, que é isso aqui, store saldo. Nesse momento você vai pegar o valor que está dentro desse registrador, que é o resultado final, né, do 110 reais, e vai armazenar na variável saldo e agora pronto, está atualizado o teu saldo lá na memória.
Então, são várias operações, né? Aí, o que acontece? Quando você está executando o load, pode acontecer uma interrupção aqui. Tudo bem, o load termina de executar. A interrupção não para uma instrução de máquina no meio, tá? A mesma coisa aqui, se estiver somando 100 e vier uma interrupção aqui, não vai parar o 100, o 100 vai ser somado, beleza. Se vier uma interrupção aqui, em story saldo, também não vai parar o story. O story vai continuar até terminar, ele só vai olhar a interrupção depois que terminar. Então, a interrupção só é vista depois que termina cada instrução de máquina. Mas aqui nós temos 3 instruções de máquina. Então, cada uma delas a gente diz que é uma instrução atômica, né? Não importa o que aconteça, ela vai ser feita até o final. Beleza? Tá, mas são 3. Se ocorrer uma interrupção aqui, ó, ele vai carregar o saldo. Beleza, carregou o saldo. Tá? Só que vai ser a última coisa que vai ser feita nesse programa, porque nesse processo. Carregou o saldo e ficou lá o saldo carregado. Aí vai salvar o contexto e o saldo vai ser carregado lá para dentro do contexto do processo. Para quando o processo voltar e utilizar esse valor que ficou salvo. E aqui vai entrar outro programa. Tá? A mesma coisa se acontecer aqui. Ou, né? Vai interromper e vai entrar outro na hora. Tá, então, vamos aqui, vamos seguir a linha, que é a linha desse exemplo está mais lógica. Bom, então perceba que são várias operações, uma interrupção pode ocorrer em qualquer ponto da execução de cada uma delas. Tá? Então, você tem aqui as threads A e B querem executar saldo igual a saldo mais 100. Aí uma sequência possível podia ser assim, ó, estado inicial, né? Então, você tem na variável saldo o valor de R$100 guardado, aí entra a thread A, que é a vez dela de executar, ela carrega o saldo, né? O 100 é colocado dentro de um registrador dentro da CPU, e aí nesse momento ocorre uma interrupção. Aí entra a thread B. Aí a thread B também vai fazer a mesma coisa, ela vai carregar o saldo, aí eu obtenho 100, né? Coloco o 100 lá dentro do registrador, aí soma 100, aí vai ter o resultado 200, né? Vai ter o resultado 200 dentro do registrador. E aí armazena o valor do saldo, saldo igual a 200. Pô, tá lá, saldo igual a 200. Aí ela terminou ou aconteceu outra interrupção, sei lá o que aconteceu. Volta a executar a thread A. Aí a thread A, o que a thread A já fez? A thread A já carregou o valor do saldo. Então, o saldo está lá no registrador. Então, o que vai acontecer? Quando a thread A entra em execução novamente, todas as coisas que ela salvou nos registradores são copiadas de volta para a CPU. Né? Então, ela já leu o saldo 100, né? Já estava armazenado no registrador R lá, então tem lá R igual a 100, e ela agora vai preencher a CPU com esses valores que estavam salvos. Então ela vai botar lá no R lá o 100, né? E aí ela soma 100. A próxima instrução dela, que ela não vai mais fazer o load, ela já fez o load, agora vai somar 100 aquele valor que está lá salvo, né? Qual o valor que está dentro do registrador? Está 100, então ela agora vai somar 100, vai resultar 200. Aí vai vir a próxima instrução, ela armazena o saldo, armazena o valor no saldo, né? E agora o saldo está com 200. Aí o que acontece? O valor 200 é armazenado na variável saldo. Aí você vai olhar sua conta, está com 200, mas aí você pensa, porra, mas eu fiz 2 depósitos. Eu fiz um, depois outro. Só está como aparecendo um? Ou seja, o resultado computado pela thread B não foi utilizado por A. Se perdeu. O que o B fez se perdeu. Né? Aquele valor que você esperava ter R$300, né? Na verdade, agora você só tem 200. Então, sumiram R$100. Né? Então, o que isso está dizendo? Que tem que haver cuidado na hora de usar os recursos compartilhados. Né? No caso aí de thread, o recurso compartilhado da thread, né, que ela compartilha normalmente, é a memória. Então, tem que ter cuidado. A thread precisa ter um cuidado especial com elas, porque naturalmente
elas compartilham memória. Então aqui tem um desenho, né? Para ver como é que ficou isso no desenho. Então aqui, olha. Então tá. Aqui tá a thread A, né? Então essa aqui é só o que a thread A tem dentro dela, separado dessa aqui, que é a thread B, tá? Então isso aqui em verdinho é o processo, né? Isso aqui, código e dados do processo, são compartilhados entre as duas threads. Beleza? Então tá aqui, a gente tem um processo multithread, né? Só que são só duas threads. E ambas estão vendo o código, né? Então aqui esse lado são os endereços de cada instrução, né? Beleza? E aqui na memória, tá? Então aqui é uma representação da memória e aqui é a representação das instruções. Que é tudo memória, né? Só que é onde estão as instruções e aqui é onde estão os dados. Então ambas estão vendo saldo igual a 100, né? Armazenado. E ambas estão vendo as instruções. Essa aqui vê isso, né? Essa vê isso, essa vê isso, essa vê isso, essa vê isso. Tudo essa parte de cima aqui é visualizado pelas duas. Pronto. Então agora olhando thread por thread. Só um momentinho. Eu vou dar um pause aqui e espero poder voltar para a mesma posição. Tá? Espero que não tenha nenhum problema depois. Vou fazer o seguinte, pessoal. Essa pausa vai ser demorada, então eu vou gravar um outro vídeo para continuar a partir daqui, tá? Então até lá.